Beleza, pessoal? Continuando aqui nosso curso de React avançado, a próxima etapa são os hooks. Os hooks são uma nova forma de escrever todo o ciclo de vida do React. Como o React está indo para um caminho de programação funcional, por assim dizer, ele foi introduzido no 16.8. Eles permitem que a gente utilize estados e propriedades de uma forma muito mais simples, muito mais clara. Eu prefiro a utilização de hooks, eu acho que o código fica muito mais legível. Eu listei aqui alguns hooks, então a gente tem useState, effect, context, reducer, callback, memo, ref. Eu vou mostrar todos que a gente utilizou na aula passada do ciclo de vida utilizando classe. Então eu vou mostrar tudo isso nessa etapa de hooks também. E alguns hooks a mais, eu não vou apresentar todos, são vários e alguns não são muito utilizados, vocês podem até olhar na documentação, fazer algum teste com eles, mas eu vou apresentar aqui os mais utilizados e que vão fazer mais sentido no dia a dia. Então, pessoal, continuando aqui com hooks, como é que a gente vai fazer para refatorar todo esse código aqui? Como é que a gente vai passar por cada etapa? O component did update, component did mount. Então, com hooks a gente não vai utilizar a classe, vai criar uma função ou constante, como achar melhor. Eu gosto de criar uma function. Com isso, não preciso mais de component. É que eu não tenho mais o render como uma função, eu só vou ter o return. O render é do component do React que ele está herdando. Como não é mais classe, a gente não tem mais o this. O escopo this já está encapsulado, então não preciso ficar acessando por this, somente em classe. Eu vou criando aqui Arrow Function só para poder executar a aplicação, ficar mais fácil para a gente entender essa parte de hooks. Então aqui eu só criei Arrow Function, só refatorei toda a nossa classe para utilização de hooks. Então, para refatorar o didmount, por exemplo, eu vou utilizar o useEffect, que ele passa por todos os ciclos de vida ali da aplicação. Quando eu for utilizar um hook, ele espera que eu passe uma função para ele. Então aqui eu vou passar uma Arrow Function para ficar mais fácil, e ele recebe como segundo argumento um array. Aqui eu posso passar vários atributos, várias coisas aqui para ele. O que é esse array? Ele espera seja funções utilizadas aqui dentro ou parâmetros de quando ele vai atualizar, quando ele vai cair novamente nesse ciclo de vida. Se eu estiver passando somente assim, um array vazio, ele vai ser equivalente ao didmount, ou seja, ele vai executar uma vez só. Então, toda essa parte aqui é equivalente a essa. Então, vou remover aqui. Aqui não está utilizando setState, mas daqui a pouco eu removo, a gente vai refatorando aos poucos. Mas, passando um array vazio, ele vai executar somente uma vez. Isso é o equivalente ao component didmount. Vou comentar toda essa parte aqui para facilitar os testes. Que não tem mais esse state. Aqui vou receber props. E como ele é uma função, ele vai receber um argumento onde tudo que estiver passando aqui,
todos esses valores aqui vai cair dentro de props, dentro desse componente. Então vamos lá ver como é que ficou o ciclo de vida. Mesma coisa, caiu no component de mount, recebemos 2 posts do app, que eu enviei para o Twitter, e aqui load false, ou seja, não mudou praticamente nada. Então, pessoal, como é que eu vou fazer agora o component de update? Lembra que ele era desse jeito aqui? Agora eu vou utilizar useEffect também. E eu posso utilizar o mesmo useEffect ou criar vários. Eu prefiro, dependendo do contexto, criar vários, que fica mais simples, fica bem mais claro o que a gente está fazendo, fica mais legível. Só que ao invés de passar um array vazio, eu vou passar um argumento para ele, que é o loading. Assim que o propriedade loading for alterado, ele vai cair aqui dentro. Só uma coisinha aqui que pode parecer um pouco confusa. Eu estou dentro de um método, mas não estou chamando this, não estou passando como propriedade load. Como eu estou dentro dessa função, meu valor que está no escopo acima, então eu consigo acessar dentro de outras constantes, outras funções que estejam aqui embaixo. Então por isso que eu não preciso passar como argumento. Mas se eu estivesse criando uma função e passando como argumento, então prevaleceria esse aqui e não esse. Então ficou claro essa parte aí? Por isso que eu não estou passando em momento algum, só estou recebendo aqui dentro, porque eu estou dentro de uma função, não estou utilizando mais classe. Então voltando aqui, como é que eu vou chamar o component do update? Toda vez que o load for alterado, no caso aqui do app, ele tem esse timeout, eu vou passar, o componente vai estar passando aqui dentro. Vamos lá ver como é que ficou. Então, executou o didmount, e o didmount printando falso. Ele chamou o didupdate porque ele foi alterado pela primeira vez, ele recebeu a propriedade, foi como falso. E depois de 3 segundos, aquele timeout do app, ele chamou o didupdate novamente. Então, esse argumento que eu estou passando aqui, eu estou falando para esse useEffect. Toda vez que ele for alterado, chama a aplicação de novo, renderiza novamente, faz alguma coisa aqui. Ele vai executar essa parte aqui do ciclo de vida. Então eu posso passar N valores. Imagina que vocês têm uma aplicação onde chama algum serviço ou algo assim. Toda vez que esse serviço retornar algo, vocês chamam o serviço pela primeira vez, ele retornou alguma coisa, vocês vão colocar, vocês podem... Então aqui vocês podem passar vários argumentos. Então, seja que o usuário está fazendo alguma alteração, mudança de estado, vocês podem estar ouvindo aqui e disparando algum efeito aqui dentro. Então, vamos supor que o usuário está preenchendo um formulário e assim que ele preencher o CEP, vocês vão fazer chamar algum serviço e esse serviço vai retornar os dados preenchidos do endereço. Então poderia ter uma variável chamada CEP, toda vez que ela for alterada, ele vai chamar algum serviço aqui dentro, beleza? Bom pessoal, como é que a gente vai reescrever aqui o component willMount? Utilizando o effect novamente, lembrando que o effect vai passar por todas as etapas do ciclo de vida. Então, toda vez que eu retornar, é que ele espera que eu retorne uma função, então sempre que eu estiver dando um return dentro de um useEffect, essa parte aqui é o component willAmount. Eu poderia ter essa parte aqui em outro useEffect? Poderia, mas eu não indico porque vai ficar código misturado, eu prefiro deixar separadinho assim. Então, vou colocar aqui o mesmo console log. Vamos ver essa parte. Aqui ele vai criar ele somente uma vez. E vamos ver como é que ficou na aplicação. Estou passando por todos os nossos ciclos de vida criados até então. E agora eu vou remover o componente.
Pronto, componente will mount foi removido, beleza? Agora, pessoal, como é que a gente vai escrever o show do component update com hooks? A gente vai utilizar o memo. Com o memo, a gente consegue criar componentes puros. Assim, é igual o pure component. É o que ele aceita como segundo argumento uma função. Ele vai evitar re-render também, se for desnecessário. É claro, vai fazer uma verificação igual o pure component. Se não utilizar memo, vai ser como se estivesse herdando de um component, utilizando classe. Então, vou criar uma iron function chamada arEqual. Ele tem prevProps e nextProps. Aqui a diferença é que ele não está perguntando se eu devo atualizar ou não. Ele me pergunta exatamente se o componente é igual, ou seja, se eu retornar true, não vai atualizar meu ciclo de vida, porque ele é igual. Ele vai chamar só os primeiros, o didMount e o didUpdate. Mas após 3 segundos, o app ele atualiza o loading, passando aqui de novo, e deveria cair novamente aqui no component de didUpdate. Mas como eu estou falando que o componente é igual, ele não vai atualizar de novo. Esse controle é muito bom para a gente evitar re-render desnecessário. Às vezes a aplicação é a mesma, só que ele vai renderizar de novo porque teve alguma atualização. Às vezes, esse controle aqui ele é muito bom, porque às vezes você não quer que a aplicação atualize novamente, então é possível fazer essa validação aqui. Então como é que a gente faria? Praticamente o mesmo do outro, só que aqui eu estou validando por loading. Se a propriedade for igual, ele não atualiza. Se não for igual, atualiza de novo. Passou aqui e setou true. Então, ou seja, ele caiu novamente aqui no didUpdate. Porque o load ele é diferente e ele está perguntando é igual para não atualizar. Então, ele é o inverso do show do component update, que pergunta se ele pode atualizar ou não. Beleza? Outro hook muito utilizado é o useState. Lembra que a gente tinha o setState, o thisState, utilizando classe? A gente não perdeu essas propriedades. É só utilizar o useState. Com a diferença que ele tem aqui 2 argumentos. O primeiro é o nome de uma variável qualquer, que no caso eu vou criar a mesma, que é a tweet. E o segundo argumento dele já é como se fosse o setState. Então é sempre set e o nome da variável aqui, respeitando aqui o meu case. Então esse valor aqui já retorna assim que você utiliza o useState. Então ficou de uma forma muito mais simples de atualizar uma variável para causar um re-render na aplicação, para fazer disparar todo o ciclo de vida novamente. Então vou voltar aqui esse método, vou remover o show do component update, a gente reescreveu ele, e aqui, pessoal, a gente consegue passar valores como propriedade padrão, por exemplo. Lembra o title que eu utilizei? Eu posso passar aqui, eu posso receber via propriedade, qualquer coisa. E aqui, ao invés de eu utilizar setState, eu vou usar setTweet. E aqui eu vou passar e aqui eu posso pegar como propriedade eu vou printar aqui o tweet, vou voltar o botão do re-render, aconteceu algum errinho aqui, claro. Lembrando que a gente está no escopo de função, então não tem tem uma function aqui dentro, mas se eu for criar uma arrow function, eu preciso definir ela dentro de uma variável, no caso aqui de uma constante, para não correr o risco de sobrescrever ela.
Então, pessoal, vou mudar aqui o nome da função, colocar handle tweet. Porque como eu estou utilizando ela aqui, a minha variável é chamada tweet, e set tweet, aqui eu não posso ter o mesmo nome, para não conflitar. Assim que eu disparar aqui o onClick, eu vou causar um re-render novamente. Vamos ver como é que ficou? Então, eu atualizei aqui, passando por todo o ciclo de vida, e aqui eu renderizo novamente essa parte do meu componente e atualizou aqui meu ciclo de vida. Então aqui caiu novamente, porque eu chamei o handle tweet disparando todos os ciclos de vida novamente de acordo com as propriedades dele. Aqui não cai porque eu não mudei o load, e aqui eu não estou desfazendo o meu elemento. Beleza? Esse é o setState, ele é bem simples. Aqui é o nome da minha variável, aqui como eu vou setar minha variável, e aqui um valor padrão se precisar. Se não quiser pode passar vazio também, que dá da mesma forma. Beleza? Ele é bem simples. Pessoal, algumas dicas aqui, regras dos hooks. Não utilize eles em funções JavaScript, utilize somente em componentes React. Isso vai evitar muito re-render, loop infinito, efeitos colaterais. E com isso o React vai conseguir executar cada um de acordo com o que vocês criaram, na ordem correta e com suas propriedades, beleza?